Olá, turminha! Bem-vindos a mais uma videoaula de ciências. E na aula de hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre a Covid-19, ok? Vamos lá? Você sabia que a nossa higiene corporal é uma forma de manter nossa saúde e bem-estar? Existem certos cuidados que devemos ter para deixar o nosso corpo limpo e livre de bactérias e vírus que podem prejudicar a nossa saúde. A higiene corporal está ligada a várias ações de limpeza que proporcionamos a nós mesmos. Mas por que estamos falando de higiene corporal? Bem simples. A Covid-19 é uma doença causada por um vírus da família do coronavírus. Registros da doença iniciaram-se no ano de 2019, mas a identificação do agente causador e as consequências dessa infecção só ocorreram no ano de 2020. Ela é responsável por causar febre, dificuldade respiratória e tosse. Essa infecção assemelha-se a uma gripe. Entretanto, a Covid-19 pode levar a complicações sérias e até mesmo à morte, devendo ser, portanto, encarada como um grave problema de saúde pública. A transmissão da Covid-19 ocorre de uma pessoa para outra, por meio do contato com gotículas respiratórias. Assim sendo, uma das medidas para se prevenir é evitar locais com aglomerações de pessoas. Os primeiros casos da doença ficaram conhecidos no ano de 2019, quando a Organização Mundial da Saúde foi comunicada sobre vários casos de pneumonia, sem causa definida, ocorrendo na cidade de Wuhan, província de Hubei, na China. No dia 7 de janeiro de 2020, as autoridades identificaram o agente causador da doença. Rapidamente, a Covid-19 espalhou-se por vários locais do planeta, levando a Organização Mundial de Saúde a classificar a doença como uma pandemia. Mas você sabe o que é uma pandemia? A pandemia é caracterizada pela disseminação de uma doença, vírus ou enfermidade por diversas partes do mundo, o que causa uma grande mobilização mundial pela busca da cura e tentativas de conter o vírus. O coronavírus é um caso de pandemia que tem causado grande mobilização ao redor do mundo para conter a sua propagação. Você sabe quais são os sintomas da Covid-19? Acredito que sim, mas vamos relembrar aqui. Como a Covid-19 é uma doença que afeta o sistema respiratório, seus sintomas estão principalmente relacionados a esse sistema, o que o torna semelhante muitas vezes a uma gripe ou resfriados. Entre os sintomas mais frequentes estão a febre, tosse seca e cansaço. Contudo, outros sintomas podem ser observados, como coriza, dor de garganta, perda ou redução do olfato e paladar e dificuldade respiratória, náuseas, vômitos e diarreia. Vale lembrar que algumas pessoas podem ser assintomáticas, ou seja, estarem infectadas, mas não desenvolverem sintomas. Outras, no entanto, podem ter a doença de maneira mais grave. Essa última situação ocorre principalmente em pessoas idosas e naquelas que possuem outros problemas de saúde, como hipertensão, problemas cardíacos e diabetes. Estima-se que cerca de 20% dos casos de Covid-19 necessitam de atendimento hospitalar, devido à dificuldade respiratória. Deles, cerca de 5% necessitam de suporte ventilatório.
Como é a transmissão da Covid-19? A Covid-19 pode ser transmitida de uma pessoa para outra por meio de gotículas respiratórias eliminadas pelo doente ao espirrar ou tossir. Essas gotículas podem também contaminar as superfícies. Uma pessoa pode adquirir a infecção ao tocar nessas superfícies contaminadas, pois corre o risco de transferir o vírus para os olhos, nariz ou boca. É por isso que devemos manter uma distância de pelo menos 2 metros de outras pessoas e não tocar nos olhos, nariz ou boca com as mãos sem que elas tenham recebido a devida higienização. Sendo assim, é importante higienizar lugares e objetos que são tocados com frequência, tais como maçanetas, celulares, brinquedos e computadores. O paciente suspeito de Covid-19 deverá realizar exames laboratoriais para a confirmação do diagnóstico. Entre os exames que podem ser solicitados estão o de biologia molecular, que é o PCR, e o imunológico, que detecta a presença de anticorpos nas amostras de sangue. Como é o tratamento da Covid-19? A Covid-19 até o momento não apresenta tratamento específico, assim como a maioria das doenças virais. A recomendação é o repouso e hidratação nos casos mais leves da doença. Os sintomas como febre e dor são tratados com o uso de medicamentos antitérmicos e analgésicos. Alguns medicamentos já existentes foram testados, a fim de se curar a Covid-19. Entretanto, nenhum se mostrou eficaz na cura da doença. Apesar da falta de evidências científicas, alguns medicamentos continuam sendo utilizados, o que gera muita discussão entre os especialistas. Os casos mais graves da doença requerem internação, sendo esta muitas das vezes em unidade de terapia intensiva. A internação está relacionada geralmente com quadros de dificuldade respiratória, quando se faz necessário o uso de ventilação mecânica. Como podemos nos prevenir e evitar a transmissão da Covid-19? A Covid-19 é uma doença grave e potencialmente fatal, não é mesmo? Sendo assim, é fundamental prevenir-se dela e evitar sua transmissão para outras pessoas. Veja a seguir algumas dicas importantes para a prevenção e o controle da Covid-19. Lave as mãos frequentemente com água e sabão ou faça a higienização utilizando álcool em gel 70. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos sem a devida higienização. Mantenha a distância de pelo menos 2 metros de outras pessoas. Evite abraços, beijos e apertos de mão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos e toalhas. Limpe objetos que são utilizados com frequência, como celulares e brinquedos de crianças. Ao tossir ou espirrar, utilize lenço ou a parte interna do cotovelo para cobrir o nariz e a boca. Se não estiver se sentindo bem, permaneça em casa e, em caso de febre, tosse e dificuldade para respirar, procure um médico. Mantenha os ambientes ventilados e limpos. Utilize máscara em todos os lugares que tiver contato com outras pessoas, fora do seu convívio diário. As máscaras caseiras não são consideradas um equipamento de proteção individual, o EPI. Entretanto, são uma boa forma de impedir a disseminação da doença,
pois funcionam como uma barreira física. Na aula de hoje, aprendemos como prevenir e evitar a transmissão da Covid-19, não é mesmo? Espero que todos sigam as dicas e que tenhamos esperança de um futuro melhor. Até a próxima aula. Um beijo no coração de todos.